Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Gabriele, sou mãe de 6, sim, sou mãe de 6 crianças. Inclusive, eu sou a mais nova integrante da família, Cristal. Gente, só hoje que eu consegui tomar um banho de respeito, certo? E eu vou contar aqui, como vocês estão vendo já no título do vídeo, eu vou contar aqui como foi o meu parto, o meu relato de parto, né? Gente, Cristal nasceu dia 11. Se vocês forem nos shorts aqui, vocês vão ver que dia 10 eu postei um vídeo da última consulta, e realmente foi a última consulta. Foi no dia 10 na consulta, eu tava de 39 semanas e 5 dias. Nas minhas contas era 39 semanas e 6 dias. E na quarta eu fiz 39 semanas e 6 dias na conta dele, na minha 40 semanas. Então, fui lá, não, na consulta não teve exame de toque, tá, gente? Porque geralmente quando tem exame de toque parece que acelera mais o processo e vem logo a dor. Eles me deram um encaminhamento pra poder ir pra maternidade, né? Por eu estar já com 40 semanas. Eles me falaram que não tinha necessidade de eu ir logo de uma vez, rápido, porque era só uma avaliação, né? E aí eu deixei pra ir no outro dia, no dia 11. E aí eu avisei a minha mãe, a todo mundo, que eu ia no dia que eu estava indo pra maternidade. Aí, só que quando amanheceu, e já amanheceu o tampão saindo. Eu fiz, oi, tampão saiu. Gente, não levou meia hora que o tampão saiu. Eu comecei a sentir cólicas pequenas, bem fraquinhas. Aí eu já avisei meu esposo, tô sentindo cólica. Na mesma hora eu já avisei minha mãe, vou mandar os meninos pra ir, porque eu já tô sentindo cólica. Aí minha mãe, pronto, mandei os meninos pra casa dela. Olha, do horário que eu mandei mensagem pra minha mãe, acho que foi umas 9 horas. Para o horário que eu fui pra maternidade, já era 10 horas. Em 1 hora de relógio, eu já comecei a sentir dores mais fortes. Então, assim, em 1 hora de relógio, eu já sabia que seria naquele dia. Ainda mais por ser mãe de 6 é bem mais rápido pra poder evoluir, né, o parto. E aí, eu peguei minhas coisas, já ajeitei tudo. A gente tá sem carro, né? Então, tava com poucas dores, mas eu já tinha que levar pra cima e pra baixo com 2 bolsas gigantes. Pense. Ok. Minha mãe veio buscar os meninos, foi pra casa dela. E a gente foi pra maternidade. Gente, eu cheguei lá 10 para as 11. Aí fiz a triagem. Inclusive mostrei ao enfermeiro lá, que da triagem, que eu falei que eu queria um parto cesáreo, porque eu queria certeza que eu iria fazer minha laqueadura. Porque eu já estava com o meu termo da laqueadura. Para quem não sabe, para você fazer uma laqueadura hoje você precisa de um termo. Você precisa ser acompanhado durante 60 dias, ou seja, quem quer fazer a laqueadura, quando for fazer o pré-natal, já pede, assim, na primeira consulta, você já pede o seu termo, porque precisa de ser 60 dias. Eu pedi meu termo dia 14 de janeiro, então o meu termo só valeria dia 14 de março. Então, assim, e a data prevista do meu parto era 14 de março. Então, eu tava tipo, ai meu Deus, será que eu não vou conseguir? Fiquei calada, nem ao meu esposo eu disse não. Só falei a ele que eu estava com meu termo, aí ele, mas vem cá, o principal é de que data? Eu fiz 14, ele, muda aqui rapidinho. Botou dia 10. A gente conseguiu botar dia 10. Porém, o que a gente não tinha observado era que o enfermeiro que tinha que tava me atendendo, né? Ele tinha botado dia 14, então não ia adiantar nada eu botar dia 10 na minha assinatura. Enfim, ele falou, pronto, tá tudo certo. Mesmo se você ter normal, você vai fazer a laqueadura, porque a gente faz pelo umbigo também. Mesmo assim, eu queria a cesárea, porque eu queria sentir dor, gente. Eu tenho na minha cabeça as dores de todos os partos. Foram dores insuportáveis de falar, vou morrer, sabe? Aí eu falo, mas por que teve 6? Porque eu quis, tá? Eu quis, sai do meu bolso. Enfim, Cristal tá só olhando. Enfim, gente, aí, brincadeiras à parte, tá? Porque muita gente gosta de julgar. Não só de internet, não, até porque eu sou nova na internet. Mas de tudo que é jeito, família, enfim. E aí, dia 11, inclusive aniversário do meu irmão, inclusive, nem mandei parabéns porque eu estava desde cedo na maternidade, nem mandei esse parabéns pra ele até hoje. Enfim, aí cheguei na maternidade 10 para as 11, a triagem foi até rápida, não tinha ninguém lá. Passei por uma médica em que ela falou que eu estava com 4 centímetros de dilatação e que era para aguardar um pouco para eu ir para o... que iriam me atender de novo. Pronto. Na verdade, o que ela não me explicou. Mas como eu tive o meu outro parto lá, eu sabia mais ou menos como é que funcionava. Porém, não foi dessa maneira, não tive 2 pessoas assim, tipo uma médica e depois outra médica. Eu fui logo para a sala já que vê tudo. Enfim, aí me chamaram. Aí, essa médica falou que iriam me chamar de novo, que era pra eu aguardar, que ia fazer o cardiotoco. Gente, foram fazer o cardiotoco em 3 para 4 horas da tarde. E detalhe, eu estava de jejum de um dia antes, porque quando eu amanheci que o tampão saiu, eu já vou logo pra maternidade com a dor pequena, porque eu chegando lá com dor pouca, eu falo que eu quero ter cesárea, porque acabou, é meu direito, gente, é direito de vocês. A partir das 39 semanas, é lei você escolher o parto que você quiser. Enfim, não sei se é só na Bahia, Salvador, gente, que tem um monte de lei que não é cumprida. Inclusive essa é do jeito que eles querem, você vai ter o que eu quero e ponto, acabou. Você não tem esse direito de escolha, entendeu? E aí foi, assim foi, né? Demorou, eu perguntei à moça, poxa, todo mundo que tava aqui já foi atendido.
Aí ela, vou lá ver. Quando entrou, ela fez, já iam te chamar. Aí me chamou pra fazer o cardiotoco. Fiz o cardiotoco. Gente, tá dando dor de barriga, só de lembrar, sabe? Das dores que eu senti. Fiz o cardiotoco. E aí, inclusive, gente, enquanto eu tô falando, eu vou deixar passando aqui vídeos, porque meu esposo fez. Eu não fiz vídeo nenhum lá, gente. Quando começa a dor, eu esqueço de tudo. Eu não queria saber nem de vídeo nenhum. Eu sinto muito, e olha que eu tava falando com meu esposo, né? Queria muito que a gente desse certo no YouTube, né? Pra ajudar a nossa vida aí. Sabe, e há coisas que a gente gosta, a nossa família gosta. E... o que eu ia falar? E eu queria que a gente desse muito certo na internet, no YouTube. E eu tinha falado a ele, o vídeo do parto iria nos ajudar bastante, porque eu sei que é uma coisa que muitas pessoas gostam de ver, porque eu gosto de ver. Toda vez que eu vou ter filho, que eu tô gestante, eu vejo vídeos de partos. Mas, enfim, não deu. Deus sabe de todas as coisas. Mas estou fazendo esse vídeo aqui. E aí, o que aconteceu? Fiz o cardiotoco, eram umas 3 para 4 horas da tarde. Depois eles mandaram aguardar. Fiquei 3, 4, 5, 6, 7 horas da noite. 7 horas da noite e eu já tava morrendo de dor. Chegava gente e entrava direto, gente. Eu já tava e tipo assim, pra te chamarem de novo é 1 hora de relógio, porque de 1 em 1 hora faz o toque, não é isso? E já tinha bem mais de 3 horas que tinham feito o toque em mim. E aí fui lá, pedi pra meu esposo, né? Ir lá falar. E eles disseram que tava em troca de plantão, não tinha médico, e, enfim. Tava cheio de enfermeiro lá, enfermeira, mas médico, obstetra não tinha. Beleza, fiquei lá aguardando. Aí chegou uma hora que eu não tava aguentando mais, gente. Eu pedi uma cadeira de rodas. Falei rapidinho. Enfim, gente, pedi pra meu esposo, né? Pedi a cadeira de rodas, pedi uma cadeira de rodas. Fala que eu não tô aguentando mais. Eles falaram que não tinha cadeira de rodas. Não tinha como pegar a cadeira de rodas. O rapaz, meu esposo falando, minha esposa já tá aqui já não sei quanto tempo esperando pra poder ser atendida. Aí ele, não tô entendendo o que você tá falando, não tô entendendo, gente. Que plantãozinho, quando virou plantão, ficou ó, de seco, tava até bonzinho. Assim, é meio desorganizado, mas os funcionários, pelo menos de enfermeiro, de médico, são bons, sabe? Até a moça que tava de manhã na recepção era gente boa. Porém, quando trocou o plantão, até os seguranças eram gente ruim, parece que vai trabalhar de mau humor. Enfim, pedimos cadeira de roda, ele falou que não tinha, que não sei o que. Aí meu esposo fez mó zoada lá, e eu comecei a gritar, porque eu já tava com muita dor. E assim, eu tinha 4 centímetros de manhã, gente. De noite, pra uma pessoa que já teve 6 filhos, entendeu? Já praticamente, ó, eu creio que ali eu já tava com 8 para 9 centímetros. E assim, pra evoluir pra 10 é um piscar de olhos. Eu me conheço, eu conheço meu corpo. Só que aí, os médicos acham que por eles terem estudado, eles conhecem mais o seu corpo do que você mesmo. Enfim. Ok, aí eles foram lá dentro, eu acho, falaram com alguém lá, sei lá. E aí falaram pra eu ir lá dentro, que ia me atender. Fui andando, ele não deu a cadeira de rodas, fui andando. E andava um pouquinho, parava e sentia a minha dor. Que dor, viu? Dessa vez eu não vou mais sentir. Deixa pra vocês. Enfim, sentindo a dor. E os caras tudo olhando, gente. E tinha cadeira de rodas ao meu redor, tá? Só pra mostrar. O cara olhando com a cadeira de rodas na mão e foda-se. Beleza. Entrei na sala, o enfermeiro que tinha me atendido tava lá. Fez, e aí, Gabriela? Oi, ele, aguarda só um pouquinho que tá em troca de plantão, a médica já chega. 8 horas chega, ele falou. A médica 8 horas chega. Eu fiz que horas são, ele fez 7 horas. Eu ia ficar 1 hora de relógio aguardando troca de plantão. Só que assim, gente, pra quem não sabe, troca de plantão em hospital, o médico só sai quando tem outro. Quando chega o outro, ele pode sair. Fora isso, ele não pode sair dali. Entendeu? Na verdade, ele não estava naquele ambiente. Mas tinha médico lá. Entendeu? Enfim, eu só não era prioridade. Entrei na salinha que eu ia ficar aguardando. Gente, eu já tinha noção que minha filha já ia nascer. Que eu já entrei, tirei a calcinha na mesma hora. Tirei, deitei na maca. Inclusive, vou botar um vídeo aqui passando, que meu esposo fez, do momento que eu tinha acabado de chegar deitado na maca. Pronto. Demorou. Gente, tinha eu e mais 2 mulheres gritando de dor de dor que a galera fala do círculo de fogo, acho que é uma coisa assim. Que é a dor de parir, gente. A dor do bebê tá saindo. Só que eu acho que o meu foi primeiro por causa dos meus antecedentes, entendeu? Porque as mulheres, quando eu cheguei, já estavam lá gritando muito. E eu, quando eu fico deitada, a minha dor aumenta. E aí, assim fez, né? Deitei, piorou a dor. Mas fiquei lá, sentindo minha dor calada, gritava quando vinha. A gente já tava vindo de 1 em 1 minuto. Só dava tempo de eu respirar. Respirava e voltava. Meu esposo olhando, tipo, não tem muito o que fazer, né, gente? A não ser te dar um apoio moral, psicológico, se der. Às vezes o Rodrigo vinha perguntando alguma coisa, gente. Quando a dor vem, primeiro que eu não lembro de nada. Muita coisa assim. A pessoa não vai lembrar. Do que lembra, do que a gente lembra, é muito pouco. E tipo assim, você fica sem paciência pra responder. Então assim, você não tomar uma cavalice. Evite, tá?
perguntando, sabe, principalmente na hora da dor, espera a dor passar. Enfim, sentia a dor passar, sentia a dor. E, gente, eu gritava quando a dor vinha. Ok. E aí, quando eu já tava sentindo essas dores fortes de eu gritar, eu já tava fazendo, já conhecendo meu corpo, querendo que isso passasse logo, a dor vinha, eu já gritava, já fazendo a minha força, sabe? Pra já descer. Mas antes disso, um pouquinho antes, chegou uma moça, né? Eu creio que ela era enfermeira. Por quê? Gente, quem tem filho sabe que um toque de uma médica dói demais, gente. É insuportável de dor. E essa enfermeira veio, ela não se identificou e eu também não tava com cabeça pra perguntar. Ela entrou e olhou. Como ela viu que eu tava gritando, ela olhou com quantos sentimentos eu tava. Ela fez a mesma coisa. Primeiro que ela falou que ela tinha falado que eu tinha entrado com 4, depois tinha evoluído pra 6. Quando eu entrei, né? Aí ela falou assim, tá do mesmo jeito em 6. Por que não tinha internado ela? Aí o pessoal, não tinha internado não tinha lugar, não sei o que. Aí certo, ela pegou e fez assim, o colo do útero tá alto. O útero tá alto, tá grosso, alguma coisa assim. Tá com 6 ainda. Sabe como se falasse, não sei o que ela tá gritando, porque ainda não tá na hora? Gente, foi ela sair da sala. E tipo assim, foi um toque que não doeu, tipo, não doeu. Parecia que ela tava fazendo superficial ali. Parecia que eu acho que ela não sabia nem onde é, como era que fazia o toque. E aí ela falou que tava alto. Aí, quando ela falou que tava alto, eu olhei pra minha esposa e fiz, eu não vou aguentar. Se tá com 6 centímetros, eu tô com essa dor. Quando tiver com 10, eu tô morta. Não vou aguentar, não vou mais. Foi ela sair da sala. Eu senti já a dor do expulsivo. Gente, pra quem não sabe, dor do expulsivo é realmente uma dor de você fazer força. Vem a dor e vem junto com a dor vem a vontade de fazer força. E aí eu fazia força e aí senti que já tava descendo, né? E aí eu gritei pro meu esposo, eu fiz, tá descendo. Meu esposo pegou, deu um grito lá pros enfermeiros. Ela disse que tá descendo, eu ouvi essa parte, né? Ela disse que tá saindo, descendo, aí veio o enfermeiro, o mesmo que me atendeu no início, falou, tá no expulsivo. E aí foi puxando a maca, eu ouvi as enfermeiras falando, vai ter aqui mesmo, vai aqui mesmo, que era uma sala de pré-parto, se eu não me engano, sala de observação. Aí ele, não, dá tempo, e foi me levando, só que assim, já tava com a cabeça pra fora, gente, praticamente. Então assim, acho que deveria ter feito ali mesmo, porque depois eu vi que eu fiquei muito exposta, sabe? Eu passei por 2 corredores em que tinha homem, mulher, várias pessoas. Eu não cheguei a comentar nem isso com meu esposo, nem com ninguém, só que assim, no momento você não se dá conta, sabe? No momento você só quer que seu filho nasça, você tá sentindo dor. Mas meu marido fez um vídeo rápido, assim, do momento em que tava me levando, tava gritando muito. Eu lembro que bateu minha perna em alguma porta. Meu esposo disse que bateu mesmo numa maca, eu acho. Porque eu tava com a perna levantada. Ele abaixava minha perna, quer dizer, não sei quem era, alguém tava empurrando minha perna pra baixar. Só que a gente tá saindo uma cabeça de dentro da minha perna, como é que eu vou abaixar a perna? Ou seja, eu tava sem calcinha, com a perna aberta, passando por 2 corredores cheios de homem, de mulher, sabe? Enfim, depois eu vendo o vídeo, eu me senti exposta. Enfim. Vou deixar, inclusive, passando o vídeo aqui do lado, tá? E aí fui pra sala do parto, chegou lá, eu lembro que nessa ida do quarto, do pré-parto para a sala do parto, as passagens pelos 2 corredores, eu senti que já tinha saído alguma coisa, mas senti que tinha parado de sair. Tipo, eu fazia força, mas não tava saindo. Tipo, como se tivesse enganchado alguma coisa. Meu esposo disse que ela estava, que realmente não tinha colocado a bolsa ainda. Meu esposo disse que ela estava saindo como se estivesse ainda dentro da bolsa. Tipo, saiu a cabeça, sendo que ainda estava dentro da bolsa. E aí precisava colocar a bolsa para poder sair tudo de uma vez. E aí saiu a cabeça e ficou preso isso aqui, porque estava dentro da bolsa ainda. Incrível, né? Eu já vi isso acontecer em cesárea, mas em parto normal não. Enfim. E aí quando chegou na sala do parto, foi que aí a obstetra, que não tinha, apareceu. A obstetra foi com a bolsa e aí me ajudou a tirar ela. Logo depois, assim que ela nasceu, botaram imediatamente em cima de mim e tal. Lindinha, só que tava roxa, né? Agora ela tá branca. Enfim, tava roxa. E aí, botaram ela lá pra gente ver, né? Meu esposo tava atrás de mim, eu olhei, ele já tava já de roupão e tudo. E aí, quando a gente chegou, ela tá descendo. E aí ela começou a apertar minha barriga, dizendo que tinha ficado uma parte da placenta lá dentro. E ela ficou mais meia hora mexendo. E mexia na minha barriga e fazia como se estivesse limpando. Aí o pessoal perguntou, lacerou? Ela, peraí que já olho. Lacerou? Ela, peraí que não sei o que. E aí ela, meu esposo, dava pra ver, ele disse que ela tava tipo contorcendo, como se estivesse contorcendo um pano, sabe? E aí eu ficou lá, eu achei estranho, porque eu já tinha tido filho, então eu sei que não fica tanto tempo lá. E eu perguntava, já saiu o resto da placenta? Ela, peraí, sabe? Então assim, o que veio acontecer comigo logo após isso, eu acho que foi um pouco de negligência,
em relação a isso. Eu acho que, tipo, ela achou que não iria acontecer, mas ela tava vendo que tinha uma coisa de errado. Até porque ela ficou mais de meia hora ali, entendeu? E aí, não sei se já tava saindo qual, mas alguma coisa tava acontecendo, tá? Sabe? E aí, ela terminou, troquei de maca, troquei de fralda, né? Que no início eles dão a fralda. Troquei de fralda, troquei de roupa, inclusive joguei meu vestido fora. Troquei de roupa, troquei tudo e fui me botaram em um corredor pra poder ficar em observação um pouco, pra depois ir pro quarto. Fiquei umas meia hora ali, a gente botou a roupa de cristal, inclusive vou botar a foto aqui, a gente colocou a roupinha nela, e assim, a todo momento eu sentia saindo. É normal, sabe? É normal. Até a gente, sem ser pós-parto, quando a gente menstrua, a gente espirra, a gente sente sangue saindo, a menstruação e tudo mais, né? Coisa de mulher a gente sabe, né? E aí, sentia normal. Eu já tinha 24 horas sem comer nada, gente. Eu estava verde, de fome, verde. Nem água eu bebi, tá? Nem água. Nem água eu bebi. Aí, ela nasceu e tal. Fiquei nessa coisa em observação. O pessoal passava lá, menina, você gritou, viu? Que não sei o quê. E eu não tinha noção que eu tinha passado por ali e tinha várias pessoas, sabe? Tipo, as pessoas falavam comigo como se já me conhecessem, sendo que eu nem sabia quem era. Enfim. A minha esposa falava, ela te ajudou, não sei o que. Eu não sei nem quem era. Enfim, fui, fiquei esperando. Daqui a pouco chegou uma moça. Deu café a mim, né? Deu mamão, eu nem lembro direito. Mamão, pão, café, eu acho. E aí, demorou um pouquinho, chegou uma moça, fez: Gabriele, toma logo seu café aí, porque você vai para o centro de parto, CPN. CPN é o centro de parto normal. É da mesma maternidade, porém, é como se fosse uma sala fora da maternidade. Mas no mesmo... Aí, não sei explicar direito. Mas, tipo assim, é um terreno grande com duas maternidades. Esse que é mais de emergência, essas coisas, e outro que é de centro de parto normal. Pra quem não conhece, parto normal, humanizado, na água, que usa bola, usa isso, usa aquilo. E esse centro de parto normal é mais vazio, porque as pessoas vão direto na emergência, sabe? E esse centro de parto normal, eu nunca tinha dado entrada lá, porque eu queria cesárea. E aí fui pra lá, não, e aí ela chegou falando isso comigo, que eu ia pra lá. Só que eu não sabia o que era lá, né? Ela falou, você vai pro CPN. Aí eu achei que era alguma sigla deles lá, e ia pro quarto, né? Aí ela, nem terminei de tomar o café, ela foi, voltou, fez: Gabriele, troca essa fralda. Eu acho que ela já tinha visto algum sangramento. Troca essa roupa. Que a ambulância chegou. Eu fiz a ambulância, ela é porque o CPN aqui do lado. A gente vai ter, tem que ir de ambulância. Eu fiz certo. Fomos, né? Levantei sentindo. Gente, não sei nem se pode falar essa palavra aqui no YouTube. Mas quando for pra falar, eu vou falar assim, certo? Eu já vi algumas pessoas fazendo desse jeito e eu acho que não pode falar. Então, toda vez que eu levantava, fazer qualquer coisa, eu sentia descendo. E aí eu fui... E aí eu fui, levantei, fui no banheiro. Assim que eu entrei no banheiro, que eu fui trocar a fralda, tipo, gente, não dava tempo nem se fosse rápido. Nem se eu fizesse rápido, tirando a fralda e botando outra rápido. Nem se eu fizesse assim, ia adiantar. Tava caindo muito sangue, tipo, pingando, como se eu estivesse mijando sangue. Aí vai eu falando de novo. Aí, troquei, pra mim era normal, sabe? Acabei de ter bebê. Ok, fui pra... Voltei, né? Aí já tinha uma cadeira de roda me esperando, sentei na cadeira de roda, me levou pra ambulância. Assim que eu entrei na ambulância, eu saí, né? Levantei da cadeira de rodas, sentei na ambulância. Ela fez assim: se eu soubesse que sua roupa estava suja, eu te dava outra. Eu fiz: mas eu acabei de trocar. Aí ela fez: tá muito? Aí eu fiz: bastante. Aí ela... Mudei de câmera aqui, porque eu tenho várias câmeras. Mentira, gente. Peguei o celular do esposo, porque o meu descarregou. Enfim. E aí, ó, a muriçoca morreu. Enfim. E aí, descendo, perguntou, ela me perguntou se estava descendo coágulos. Eu falei que não tinha visto. Aí ela falou: ah, então tá tudo bem. Se fosse coágulos. Ui. Se fosse coágulos, aí não poderia ter coágulos. Se for só o normal. Mas ok. Fomos, aí levantei da maca e sentei na cadeira de rodas do CPN. E aí eu vou mostrar aqui também, não sei se pode, mas vou botar aqui a foto de como ficou somente de eu levantar. Isso porque eu estava com uma fralda gigante, tá? Não foi absorvente, não foi fralda. Como ficou a maca, a ambulância.
Só de eu levantar e sentar na cadeira de rodas. Assim que eu levantei e sentei na cadeira de rodas, começou a escorrer pelas minhas pernas, sem parar. Sei que até o motorista ficou reclamando. Sei que eu ouvi ele falando, melou tudo, não sei o quê. Enfim, entrei no CPN. Assim que eu entrei, meu esposo falou, é normal esse tanto de... Aí ela falou com a enfermeira do CPN. Ô fulana, vê aí, eu lembro como se fosse hoje o nome dela, Selma. Aí eu lembro que ela falou assim, ô Selminha, vê se é normal o sangue dela. Gente, eu levantei da cadeira de roda, ela fez, vamos no banheiro, vamos ali no banheiro. Aí eu levantei da cadeira de roda e fui pro banheiro, segurando a fralda, porém tava escorrendo pelas minhas pernas. Entrei no banheiro, ela começou a massagear minha barriga. Gente, saiu tanto, muito. E ela, quanto mais ela massageava, mais descia os bofs, sabe? Monte mesmo. E ela massageava, ela falava, tá doendo? Eu falei, tá. Ela, desculpa. Eu nunca vi uma enfermeira pedir desculpa. Ela me pediu desculpa. Enfim, depois eu agradeci muito a ela, gente. Pelo amor de Deus, eu nunca vi uma pessoa trabalhar no SUS e tratar tão bem uma pessoa, acolher tão bem uma pessoa como essa enfermeira Selma, enfermeira obstétrica Selma, do CPN da maternidade Alto-Sepe, sabe? Sei lá como é que fala, de Cajazeiras. Aí, ela, não sei nem se eu posso falar, assim, o nome da pessoa, assim, expor. Enfim, fui e ela massageava. Gente, eu comecei a perder os sentidos. Eu comecei a não enxergar nada. Ela fez, aí eu acho que ela percebeu pelo meu rosto. Aí ela fez, tá passando mal, eu fiz, eu acho que eu vou desmaiar. Aí ela fez, venha, saia daí. Me botou sentada no vaso. Mandou abaixar a cabeça, botar entre as pernas. Aí, baixei a cabeça. Aí ela demorou um pouquinho, ela fez, dá pra você ir pra cama? Aí eu fiz, dá. Aí levantei um pouco, mesmo vendo tudo rodando, girando, sentei na cama. Meu esposo ainda não tinha visto, tanto de sangue que já tinha saído. Ele viu só a da maca, né? A da ambulância. Que foi ele, inclusive, que tirou a foto. E aí, sentamos deitei na maca. Gente, eu estava muito... Sabe quando você tá pra lá de Bagdá? Como se você tivesse bêbado, perdi os sentidos. Eu não sentia dor mais. Eu não tava sentindo nada. Eu só sentia ela massageando a minha barriga. E chamando, eu ouvi ela chamando uma a outra. Chama a obstétrica, chama não sei quem. Ó, vou pegar um acesso aqui, vou pegar outro acesso aqui. Aí pegou acesso de um lado, acesso do outro. Deu uma injeção na coxa, colocou 4 supositórios. Então, quando eu tive Laura, assim que eu tive ela, na sala do parto mesmo, me botaram 2 supositórios desses. Tinha me falado que era pra evitar hemorragia. Então, assim, acho que tinha que ter feito isso quando aquela médica que me ajudou a ter o bebê estava fazendo a limpeza dela lá. Então, eu acho que ali ela deveria ter colocado o supositório. Que isso serve para pessoas que esse supositório serve para evitar hemorragia em pessoas que têm mais de 2, 3 filhos. Enfim, fiquei lá, ela massageava e aí a médica chegou. Quando a médica chegou, que ela levantou, que ela viu tanto na maca, foi onde mais saiu. Quando eu tava deitada, foi onde mais saiu. Saiu tanto, sem eu me mexer. Porque ela estava massageando a minha barriga. Na verdade, o útero, né? E aí, para o útero ir voltando pro seu lugar. E aí, quando ele estava contraído, eu acho que ele estava assim. E aí, quando massageava ele saía muito. E aí, ela falou para as enfermeiras o que tinha que ser feito. Toma não sei o que lá na veia, bota não sei o que. Meu esposo entrou em desespero. Primeiro que ele, quando me viu saindo do banheiro, branca, ele fez, ela tá pálida. Tipo, ele me viu entrando de um jeito no banheiro, já me viu saindo de outro. E ele, coitado, com cristal no braço. Mochila nas costas, a bolsa aqui dela. E na mão, mamão, café, pão, que eu tinha pedido pra ele segurar. Aí, ele tava com o cristal na mão porque ela tava chorando. Aí ele foi, e aí eu comecei a sentir muito sono, tipo, eu tava grog. Ele fez, não durma não, vou ligar pra sua mãe. Aí eu, calma, eu só tô com sono. Aí ele, ela tá dormindo aqui, ela quer dormir aqui, não durma não. Aí a pessoa não fechou olho não sei o que. Vou ligar pra sua mãe. Aí a médica foi e explicou a ele. Aí ele fez, a médica falou que eu ia ter que tomar as coisas lá. Elas falavam que era HPP, depois que eu fui ver aqui, porque elas não falaram que eu estava com hemorragia. Elas falaram que eu estava com HPP. E a gente não sabe o que é isso, né? E aí depois que eu fui ver que era hemorragia pós-parto. E aí ela falou que eu iria tomar essa medicação, ia ter que voltar pra lá, pra maternidade, porque o CPN é só pra partos normais, sem complicações. E como eu tive uma complicação, eu tinha que voltar. E aí, que eu ia ter que tomar medicações. Aí elas falaram isso, que eu ia ter que tomar algumas medicações pra parar o sangramento. Aí meu esposo, e se não parar? Já no desespero, e se não parar? Aí ela vai ter que fazer, eu acho que é esterectomia. Acho que é isso o nome. Enfim, é pra retirada do útero. Aí ela falou. E aí, se não der certo, ela vai ter que fazer uma cirurgia de grande porte, de que tem muito risco, ela vai ter que te retirar o útero.
eu só ouvia, né? Aí meu esposo ligou pra minha mãe, em menos de 10 minutos minha mãe já bateu lá, só que não deu pra entrar, né? E aí chamaram a ambulância de novo, e aí eu fui pra maternidade de novo, e aí fiquei lá em observação, e aí fui parar no sangramento. Depois eu fui pesquisar melhor sobre o HPP, né, hemorragia pós-parto. E o motivo mais comum de gestantes, de morte de gestantes de mães, é a hemorragia, e eu tipo, tá tudo bem, sabe? E foi isso. Aí eu fiquei lá no dia 11 ainda, na noite do dia 11, tudo isso. Fiquei lá em uma sala com umas 2 mulheres que ainda ia ter bebê, né? Tava fazendo a indução do parto. E aí fiquei lá, tomei 1 litro de ocitocina, tomei mais alguns medicamentos lá. Toda hora chegava gente falando, você é do HPP, né? Tudo bem, tá melhor, não sei o quê. Tipo, já tinha corrido. Eu acho que não era tão comum ter complicações de um parto normal. Aí a obstetra fala que isso acontece porque isso acontece mais em multíparas, que são mulheres que têm muitos filhos. No caso, eu, 6ª gestação. Eles falam G6, é G6. Enfim, tinham até falo que esqueça mais ter filho, porque se no G6, com 6 filhos, seu útero não aguentou a ponto de ter uma hemorragia, o próximo você morre, sabe? Você não aguenta mais. Mas a todo momento... e aí, esqueci de falar. Logo quando eu tive bebê, eu tinha falado que eu tinha o termo, e elas falaram que eu não ia poder fazer. Por quê? Porque era dia 11 e o meu termo era dia 14, para de 3 dias elas não iriam fazer. Resumindo, chamei a moça, como é? Esqueci o nome. Assistente social. Falei com ela, beleza, não pode, blá, 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 blá. Não, falou que não tinha como. Eu fiz, e se eu ficar aqui até o dia 14? Gente, já era dia 11. Eu tive ela dia 11. Dia 12 eu ia ficar em observação por causa do HPP. Dia 13, 14, eu acho que eu ia ficar até o dia 14. Resumindo, fiquei lá em observação do dia 11 pro dia 12. Quando chegou no dia 12 à tarde, foi de tarde? Foi, no dia 12 à tarde, as mulheres já tinham tido bebê, gente, que tava na sala comigo. Quando chegou no dia 12, eu fui pro CPN novamente, o sangramento já tinha melhorado, graças a Deus. Aí fomos, meu esposo já tava no lixo, porque lá ainda não era um quarto, então ele tava em uma cadeira dura normal, aquela de plástico. E no quarto não, tem aquelas outras que abrem, né? Que inclusive a gente ficou em um quarto que nem abriu. Enfim, e aí a gente foi pro CPN, chegou lá, foi melhor, que nos quartos tem ar-condicionado, da maternidade nem todos funcionavam. Era um quarto para 2 e lá na maternidade era quarto para 4 pessoas, sabe? Enfim, o CPN era melhor para ficar internado. Tanto que quando a gente chegou lá, inclusive, na vinda, logo após a minha hemorragia, na vinda do CPN pra volta pra maternidade, simplesmente deixaram eu cair da maca da ambulância. Me deixaram cair da maca e botei o pé no chão. O maqueiro ficou desesperado. Ficou, ai meu Deus do céu, por isso que eu não gosto desse. Ele ainda foi levantar a maca, o ferro saiu. Enfim, tá cheio de munição. Enfim, foi isso. Enfim, fui pra maternidade, fui para o quarto, fui pro CPN, fui pro quarto. E aí, daí em diante, foi só ficar em observação, fazer exames meus, exames dela. E aí fiquei dia 12, dia 13, eu ia ter alta no dia 14 de manhã. Porém, chegou no dia 14, eu apresentei meu termo. E aí, quando foi de tarde, fizeram a minha laqueadura pelo umbigo. Fiz a laqueadura. Eram umas 3, 4 horas da tarde. Eu achei até que não iriam fazer, tá? Pelo horário. Eu achei que eu já tinha 2 dias de jejum esperando essa laqueadura. Fiz a laqueadura pelo umbigo. Foi tranquilo, gente. Me deram primeiro uma... Como é que fala? Anestesia na veia, depois deu das costas, hack. E aí não senti muita coisa, não. E aí, quando foi no outro dia, no dia 15, que foi no domingo, eu tive alta. Cristal teve alta. A gente veio pra casa. E foi isso, gente. Inclusive, tudo isso aí eu vou estar passando o vídeo aqui do lado. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Por quê? Porque eu sou tão bonita, gente. Eu sou tão bonita. Eu sou bonita. Meus irmãos ficaram todos doidos. Aqui eu, gente. Aqui eu. E é isso. Quiserem saber mais coisas, quiserem saber mais detalhes, mais alguma coisa, vocês comentam. Gente, me ajuda a monetizar esse canal. Clica no gostei, compartilha com suas amigas, com as gravidinhas. E é isso, gente. Dá um like, curte, comenta. E é isso. Beijo.